Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, peçamos o Espírito Santo de Deus, a graça divina, para que possamos bem refletir a palavra de Deus. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Paz. Salmo que hoje nós cantamos, que hoje nós rezamos, o Salmo 62. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus, como terra seca, como terra sedenta. Hoje é dia de cantar aquela música, hein? A música da terra seca. Minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. E aí o que esta pessoa faz? Venho assim contemplar-vos no templo. Por que nós estamos aqui? Porque a nossa alma tem sede de Deus. Somos como esta terra seca, como esse deserto árido, que precisa desta água, que precisa ser irrigado por esta chuva da graça de Deus, que nos mantém de pé, que nos mantém nesta vida, nesta caminhada cristã. Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura hoje do profeta Zacarias nos fala de um servo sofredor, de alguém que morre e ao que eles feriram de morte, haverão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, hão de sentir por ele uma dor que se sente pela morte de um primogênito. Zacarias profetiza sobre a morte de um profeta e o pranto, as lágrimas do povo por este profeta que morre. Nós vamos ver também o cumprimento desta profecia
não só na vida de tantos profetas do Antigo Testamento, mas do próprio Cristo, que é o Filho de Deus e que vem para dar a vida e morrer também pelos nossos pecados. Por isso, a dimensão da profecia que nos é resgatada por esta primeira leitura. Também neste mundo, neste tempo, sermos profetas. Aliás, é uma dimensão da vida cristã que às vezes esquecemos. Pelo batismo, pela graça batismal, nós nos tornamos profetas, sacerdotes e reis pastores. E o profeta é aquele que é mensageiro, que é boca de Deus no mundo. E assim como na vida dos profetas, eles viveram também vitórias, alegrias, mas também perseguições, contradições, cruzes, inerentes ao exercício da profecia, porque muitas vezes quando você anuncia o Cristo, anuncia o reino de Deus, anuncia Deus, você vai levar pessoas à conversão, mas você vai desagradar, você vai incomodar. Por isso também na vida cristã, quando nós queremos viver autenticamente uma vida como Jesus nos inspira no Espírito Santo, não podemos ter medo de ser profetas. Não podemos ter medo de anunciar Jesus com a palavra e com a vida. Mesmo que muitas vezes não vão gostar, que muitas vezes vão se sentir incomodados, mas antes agradar a Deus do que a homens. Esse é o preço do ser cristão. Esse é o preço do nosso batismo, porque somos chamados também nesse mundo de tanta ilusão, de tantas contradições, de tantas mentiras sendo idolatradas como verdades e caminhos de felicidade, sermos boca e voz de Deus, anunciando a verdade do Santo Evangelho. São Paulo aos Gálatas, na segunda leitura, nos mostra também esta condição de em Jesus, configurados, unidos a Jesus, também nos tornarmos filhos, e se filhos, herdeiros do reino e das bênçãos de Deus. Vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. É pela fé em Jesus e pelo santo batismo que nos tornamos filhos de Deus. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. E revestidos de Cristo, que é o Filho eterno, somos filhos adotivos. E o que vale não é mais ser judeu, nem grego, escravo, livre, homem, mulher, porque todos sois um só em Jesus Cristo. Aqui São Paulo está alertando aos Gálatas que ainda estavam muito presos às leis de Moisés, às leis judaicas, às leis do Antigo Testamento, colocando a sua salvação no cumprimento da lei. E São Paulo vem dizer, não, é a fé em Jesus Cristo, batizados em Jesus, configurados a Jesus, vocês se tornam filhos de Deus. E trazendo para a nossa realidade também, do dia de hoje, da vida, do dia a dia, 2000 anos depois somos cristãos, e na vida religiosa, na igreja também, temos a realidade das leis, das regras, dos mandamentos, das normativas, que são importantes porque ajudam-nos a viver de uma maneira organizada e ordeira, mas as coisas no seu devido lugar. Não façamos dessas regras, dessas leis, desses preceitos a nossa salvação. Não porque eu tenho que fazer isso, isso e isso, a missa dos domingos, confessar uma vez por ano, rezar tantas vezes ao dia, tarará, tarará, dar o dízimo, pronto, estou salvo. Claro que devemos fazer tudo isso, mas o principal é o quê? É Cristo, é a palavra de Cristo. Se a gente fizer todas as regras, vamos dizer,
institucionais, mas não vivermos a regra do Evangelho, de que adianta? Se não vivermos o amor, se não perdoamos, se não somos justos, se não temos compaixão. Então, pedir a Deus a graça, realmente de uma vivência cristã, encarnada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus pergunta aos discípulos: quem sou eu? No dizer do povo, é o Evangelho de hoje. E aí são várias as visões, né, de Jesus. Hoje também, sair perguntando por aí, né? Quem é Jesus? Aí vai vir 1001 versões, desde as mais tresloucadas. Mas Jesus pergunta: e para vocês, meus discípulos, não para o povão, para vocês, meus discípulos que estão comigo há 3 anos, Jesus aqui está prestes a subir para Jerusalém para dar a vida. Quem sou eu para vocês, afinal? Jesus queria saber se eles já tinham entendido isso. Quem é Jesus, afinal? Será que eles ainda estavam no achismo? E Pedro, então, inspiradamente, em Mateus Jesus vai dizer, né, não foste a carne, mas o próprio Deus que te revelou. Em Lucas, né, não tem essa fala de Jesus, mas Pedro diz: tu és o Cristo de Deus, Cristo, o Messias, o ungido. Por quê? Porque naqueles tempos de Jesus, tempos muito conturbados, em que o Império Romano oprimia a Palestina, oprimia o povo judeu, oprimia o povo de Jerusalém, e o povo esperava um grande libertador militar, um grande libertador político, que as profecias do Antigo Testamento diziam que viria um ungido, viria um descendente de Davi, viria um grande para libertar o povo, fazer uma grande revolução e espantar aquele Império Romano e fazer com que os judeus fossem livres e senhores de si. E nessa esperança e nesse sofrimento, muitos se levantaram como Messias, entre aspas, gerando revoluções, gerando inquietação social, e eram violentamente reprimidos pelo exército romano, eram mortos, eram assassinados. O exército era implacável contra essas revoluções políticas e messiânicas. E Jesus vem então num primeiro momento como um desses que poderia ser o Messias esperado. E por isso Pedro vai dizer: tu és o Cristo de Deus, o Messias, aquele que nós esperamos. Mas aí Jesus vai dizer: ok, eu sou o Messias, mas não nos moldes das expectativas de vocês, porque vocês esperam um Messias triunfante, e eu venho como servo sofredor. No meu reino não é um trono de ouro. O meu reino, eu serei pregado numa cruz. Este é o meu reino. A minha coroa não é de ouro, mas a minha coroa será de espinhos. A libertação que eu vim trazer não é política, não é militar, é existencial e espiritual. E depois disso Jesus diz: e quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida, este a salvará. A grande pergunta deste 12º domingo do tempo comum: será que a gente já entendeu realmente quem é Jesus? Será que a gente já caiu a ficha do que é ser cristão? Primeiro, precisamos pedir esta fé de Pedro, acreditar que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar. Tu és o Messias, tu és o ungido do Senhor. Ok, já entendemos, mas isso é o primeiro passo. Agora você precisa caminhar nesta fé. E como é que se caminha nessa fé?
Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo. É dar a nossa vida para Jesus. É você tomar a decisão de ser um discípulo. E a partir desse momento que você caminha com Jesus, você vai permitindo que Ele seja o Senhor da tua vida. Aí as suas escolhas não é mais simplesmente o que você acha, o que você quer, mas o que Jesus faria no meu lugar, o que Deus espera de mim, o que a palavra de Deus me orienta em relação a isso. A gente começa a pautar nossa vida, nossas escolhas, nossas decisões à luz de Cristo. Não é mais somente pela carne, pelo humano, pelas nossas ambições, pelos nossos projetos de vida. Nós renunciamos a um projeto de vida pessoal para um projeto de vida maior. Esse é o ser cristão. Por isso hoje o Senhor pergunta, humildemente, nesta Eucaristia: quem sou eu para você? Quem sou eu para você? E permita que essa resposta brote com verdade, com sinceridade, com compromisso dentro de você para poder dar os passos na fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.